Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Eu tenho para apreciação dos senhores líderes, com a concordância de todos, evidentemente, eu tenho 3 projetos extra-pauta, que são o projeto PL 422.8/2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas estaduais, a admissibilidade de 2 medidas provisórias, a medida provisória 257 de 2023 e a medida provisória 258 de 2003. Consulto os senhores líderes se podemos deliberar estes 3 projetos extra-pauta na sessão de hoje. Ok. Com a concordância dos senhores líderes, nós apreciaremos os projetos na sessão de hoje, mas antes nós vamos fazer as votações em respeito também aos colegas deputados que estão chegando para a sessão. Vamos fazer as votações dos outros encaminhamentos. Pedidos de informação. Pedido de informação 102, 2023, autoria deputado Matheus Cadorim, solicitando ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina informações acerca da Instrução Normativa número 1 de 2022. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 103, 2023, autoria deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Educação e ao Corregedor-Geral do Estado informações acerca da Comissão Parlamentar de Inquérito no município de Canoinhas, que apurou possível irregularidade na compra de material didático referente ao convênio firmado entre o Estado de Santa Catarina e o município de Canoinhas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 104, 2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca das providências adotadas no sentido de restabelecer o atendimento presencial no Sistema Nacional de Empregos, SINE, no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 105, 2023, autoria da deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos engenheiros em exercício na Secretaria de Estado da Educação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 106, 2023, autoria do deputado Marcos da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos recursos para a revitalização de pontos centrais das margens do Rio Tubarão e a construção de casas populares, prometido pelo governo do Estado em 2022, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 107 de 2023, autoria do deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do transporte coletivo intermunicipal do município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 108 de 2023, autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura informações acerca da Lei 18.340, de 13 de janeiro de 2022, que trata da expansão da internet no meio rural. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 109 de 2023, autoria do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da execução da obra na Escola de Educação Básica Vitorino Román, localizada no município de Vargem Bonita. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 110 de 2023, autoria do deputado Mário Mota, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca da manutenção e sobre a segurança da estrutura de cobertura em balanço do ambulatório do Hospital Infantil Joana de Guzmão, localizada no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 300
2020-2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao juiz Marcelo Pisolatti pelo recebimento de menção de distinção e louvor na defesa da sua tese de doutorado de dupla titulação em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 321/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares do senhor Carlos Adalto Vieira, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 322/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à senhora Maria de Fátima Santini, presidente da 43ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 323/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à senhora Deise Nilma Bignotti Costa, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina, pela posse, a presidência e a inauguração da unidade do município de Governador Celso Ramos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 324/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao advogado Fernando Henrique da Silveira pela reeleição para a presidência do Conselho Estadual de Entorpecentes, CONEM, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 325/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao professor Rubens Oliveira pela eleição à presidência da Aliança Francesa em Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 326/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao oficial titular Reinaldo da Silva Leles pelo destaque de ofício de registro de imóveis de Santa Amaro da Imperatriz no prêmio de qualidade total PQTA, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 327/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à senhora Mariana Viegas Cunha pelo destaque do primeiro tabelionato de notas e protestos de Balneário Camboriú no prêmio de qualidade total PQTA, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 328/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao senhor Érico Juruá Capel, diretor da Sevent Limitada, pela premiação como uma das melhores empregadoras de médio porte no estado de Santa Catarina pela Green Place the Work, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 329/2023, autoria do deputado Fabiano da Luz, manifestando aplauso ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina e ao coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 330/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Canelinha, pela nova diretoria eleita para o biênio 2023-2024, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 331/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de São Francisco do Sul, pela nova diretoria eleita para o biênio 2023-2024, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 332/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao prefeito municipal de Arabutã, pela valorização do comércio e cultura local por meio da Expo Arabutã 2023, em discussão.
Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, apenas bacana essa moção, também me solidarizo, mas uma pequena correção, a prefeita de Arabutã. Ainda para discutir, com a palavra o deputado Ivan Nats. Também gostaria de registrar, para subscrever a moção com autorização do autor, senhor presidente. Consulta o autor, deputado Nilson Berlanda. Não temos a autoria do deputado Nilson Berlanda, mas mesmo assim eu vou fazer as considerações dos colegas deputados e ver se ele concorda com a subscrição. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 333/2023, autoria do deputado Camilo Martins. Manifestando aplausos ao reitor Mauri Luiz Herr e ao coordenador do curso de Medicina Rodrigo Dias Nunes, da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, pela inauguração do Centro Integrado de Saúde, CIS, no município de Pedra Branca, Palhoça, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 334/2023, autoria do deputado Volney Weber. Manifestando aplausos à senhora Maria Cirus Zunino, presidente estadual da Rede Feminina de Combate ao Câncer, pela posse da diretoria estadual para o biênio 2023-2024. Em discussão, com a palavra, o autor, deputado Volney Weber. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, deputadas. Para mim sempre é uma grande alegria quando a gente tem entre nós pessoas do bem, pessoas que se colocam de forma voluntária para fazer com que as mais necessitadas possam também ser atendidas e acolhidas, principalmente quando se fala em saúde. E aqui eu quero registrar a presença da dona Maria Cília, né, ela que está presente aqui nesta casa no dia de hoje, na presença, ela que é a diretora estadual da Rede Feminina de Combate ao Câncer para o biênio 23-24, a nível estadual, acompanhada também da Maria Helena Ferreira, né, que está presidente agora da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis, e também acompanhada da Maria Alice, ela que é tesoureira da Rede Feminina Estadual e também no município de Garopaba. Então, são as Marias aqui presentes, né, e que bom ter as meninas de rosa, os anjos de rosa aqui conosco. E eu quero aqui também parabenizar o Tadeu, que é o Tadeu Vieira, que está acompanhando as Marias, ele que é coordenador de projetos aí para nossas redes. Então, que sejam sempre bem-vindos a esta casa e que a moção de aplausos hoje ela vem ao encontro realmente de parabenizá-la, a dona Maria Cília, pela posse de conduzir as nossas redes femininas dentro do nosso Estado. Eu sempre tenho dito que eu escuto muitas vezes o Executivo Municipal dizer que ajudam as redes femininas nos municípios, repassando recursos. Eu vou numa linha contrária a isso, dizer que é a rede feminina que ajuda o Executivo Municipal a carregar o fardo para não ser tão pesado às pessoas em cada município pelo trabalho que elas fazem. Porque quando a saúde dá tchau para nós, é o momento mais inseguro da nossa vida. E ali estão elas estendendo a mão, dando todo o apoio, toda a atenção para aquelas pessoas que ficam de forma muito desestabilizadas, num momento muito inseguro, quando são acometidas pelo câncer. Então, deixo aqui meus parabéns, que continue sempre nessa luta, e naquilo que depender desta casa, do deputado Volney Weber, sempre terá esse apoio. Uma vez de que já está tramitando nessa casa também um projeto de lei de minha autoria, onde oportuniza esse projeto. Lógico, tem que ser analisado, avaliado, passado em todas as comissões, mas ele, aprovado nessa casa, ele vai oportunizar as redes femininas a poder conveniar com o Fundo Social do nosso Estado. Então, isso também é uma grande evolução e, com certeza, vai vir ao encontro de um serviço sempre bem prestado às pessoas de Santa Catarina. Muito obrigado às Marias, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe sempre, que vocês possam sempre oportunizar muita segurança. Sejam todas
Bem-vindas e parabéns pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem por todo o nosso estado de Santa Catarina. Esta casa se orgulha da presença de vocês e, acima de tudo, dessa dedicação em doação que vocês fazem a todas as que mais necessitam. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 335/2023, autoria deputada Paulinha. Manifestando aplausos ao senhor William de Mello e ao senhor André Luiz Vargas pelos resultados obtidos no campeonato estadual de bodybuilding. Mas mais ou menos, Cadorim? Bodybuilding. Até o final nós vamos ficar craque nisso aí também. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 336/2023, autoria deputada Paulinha, manifestando aplausos ao senhor Pedro Excel Câmer pelos resultados obtidos na última etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 337/2023, autoria deputado Maurício Peixe, manifestando aplausos ao fundador da Marmoraria da Alsaço, senhor Hermenegildo, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 338/2023, autoria do deputado delegado Egídio, manifestando aplausos ao senhor Darcy Nadal Júnior, delegado da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, pelos resultados obtidos na investigação lockdown no município de Canoinhas, em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o autor, o deputado delegado Egídio. Senhor presidente, só para manifestar mais uma vez o trabalho de excelência feito pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Nesse caso, representado pela Divisão de Investigação Criminal, o doutor Nadal, atuou uma investigação complexa que resultou na apreensão de pelo menos 80 milhões de reais em sequestro de bens imóveis, veículos e também na apreensão de pelo menos 1.400.000 reais em dinheiro. Uma organização criminosa que atua em Santa Catarina, desmantelada. A operação chegou até os estados de São Paulo e Minas Gerais. Foram mais de 24 mandados de prisão. Então está aqui o reconhecimento dessa casa também. Agradeço aos colegas por mais um trabalho de excelência da Polícia Civil. E tenho certeza que isso vai resultar aí na qualidade de vida e na segurança das pessoas, dos catarinenses. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 339/2023, autoria do deputado Jair Mioto, manifestando aplausos ao pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Biguaçu, Nassete Tomás de Souza, pelos 30 anos de projeto Cálice Sagrado, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 340/2023, autoria do deputado Vonei Weber, manifestando aplausos à vereadora Carla Vieira de Souza pela implantação da Galeria Lilás na Câmara de Vereadores, no município de Içara, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor presidente. Para discutir, desculpa, deputado Vonei Weber. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas deputados, deputadas. Para mim é uma grande alegria poder aqui hoje estar aplaudindo aqui a vereadora Carla Vieira de Souza pela iniciativa da implantação da Galeria Lilás na Câmara Municipal de Içara. A Galeria Lilás é um espaço destinado a homenagear as mulheres que tiveram participação ativa como vereadoras eleitas ou suplentes que assumiram na Câmara Municipal de Vereadores de Içara. Já vem sendo implantada em vários órgãos públicos, inclusive, de todo o Brasil. Inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, já temos a nossa Galeria Lilás. Enalteço essa iniciativa porque é mais uma forma de homenagearmos as mulheres que ingressam na política, uma luta que acontece desde a década de 30 e, aos poucos, mesmo com todas as dificuldades, vem ocupando o seu espaço. É claro que ainda há um longo caminho a percorrer, mas cabe a nós também ajudarmos a quebrar os paradigmas e incentivar as mulheres a ingressarem na política. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que, inclusive, mantém uma página chamada TSE Mulheres,
onde podemos ter uma visão geral sobre a atuação das mulheres na política e nas eleições ao longo da história do nosso país. Nas eleições de 2022, apenas 18% dos eleitos para o Poder Legislativo foram mulheres. O TSE também apontou que entre 2016 e 2022, o Brasil teve, em média, 52% do eleitorado constituído por mulheres, sendo 33% de candidaturas femininas e 15% de eleitas. Esses dados apontam que ainda há um longo caminho a percorrer para que as mulheres, de fato, ocupem espaço de igualdade na política brasileira, mas elas, felizmente, continuam nessa luta, porque a presença cada vez maior de candidatas é fundamental para o fortalecimento da democracia, uma vez que a representatividade feminina é muito necessária quando ainda vivemos em um mundo repleto de preconceitos e violências contra elas. Por isso, nobres colegas, reforço aqui a iniciativa de implantação da Galeria Lilás, nesse caso, na Câmara de Vereadores de Içara. Nada mais é que o reconhecimento por todos esses anos que as mulheres lutam por serem ouvidas e respeitadas. Então, aqui, mais uma vez, os meus parabéns à vereadora de Içara, Carla Vieira de Souza, pela essa nobre iniciativa. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 341/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando apelo ao excelentíssimo presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados Federal e a coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense pela aprovação da reforma tributária em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 342/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos ao senhor Vitor Hugo Ossowski pela eleição ao cargo de presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 343/2023, autoria do deputado Vonley Weber, manifestando aos familiares da senhora Sônia Newhouse Schlickman, pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 344/2023, autoria do deputado Oscar Gutz, manifestando apelo ao superintendente regional do DENIT, que empreenda esforços para a construção de viaduto com rotatória no quilômetro 160 da rodovia BR-470, acesso aos municípios de Trombudo Central, Braço do Trombudo e Agrolândia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 345/2023, autoria deputado Oscar Gutz, manifestando aplausos aos municípios da microrregião de Ituporanga e, em nome deles, todos os produtores pela safra recorde de cebola, alcançando o lugar de maior produtor nacional de 2022 e 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 346/2023, autoria do deputado Lucas Neves, manifestando aplausos ao soldado Fabiano Rensen Coelho e ao soldado Jason Freschi Menegasso, do 6º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, pelo salvamento de vítima de tentativa de suicídio na ponte sobre o rio Cararã, no município de Lages. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 347/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplausos ao senhor Lauro Eduardo Baca, presidente da Associação Catarinense de Preservação da Natureza, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 348/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 349/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao senhor Fábio de Souza Trajano pela indicação para ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 350/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao senhor Luiz Alberto Ferla, CEO da empresa DOT Digital Group, localizada no município de Florianópolis, por ter sido eleita como uma das melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina pelo Great Place to Work. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 351/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao senhor João Paulo Ross e Rodrigo Ulsenbeck, CEOs da empresa Premier Soft, por ter sido eleita uma das melhores empresas de médio porte para trabalhar em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 29/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, requerendo a constituição do Fórum Parlamentar de Defesa e Desenvolvimento do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 925/2023, autoria do deputado Camilo Martins, solicitando ao diretor da concessionária Artelis Litoral Sul agendamento de visita técnica às obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Em discussão. Com a palavra, deputado Matheus. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1050/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao diretor-presidente da concessionária Autopista Litoral Sul, Arteris, informações acerca da forma de pagamento em caso de inoperabilidade ou instabilidade de sistema que gere impossibilidade de pagamento da tarifa no pedágio. Em discussão. Com a palavra o autor, deputado Matheus Cadorim. Presidente, só para explicar ao senhor e aos nobres colegas o motivo dessa manifestação, 30 segundos. Eu, passando no pedágio de Porto Belo, com o cartão para pagar o pedágio, fui impossibilitado de pagar porque não havia internet no posto naquele momento. Recebi o ticket de evasão com a informação de que eu poderia pagar na volta. Pois bem, na volta, no dia seguinte, apresentei o ticket e fui informado de que não poderia mais pagar porque já haviam se passado 24 horas. Resumindo, depois de muita conversa, o acordo foi negado e dos R$ 4,70 eu estou com uma multa grave, R$ 195 para pagar, porque eles estavam sem internet no posto e eu só poderia pagar no pedágio na volta, em 24 horas, e não em nenhum outro possibilidade de pagamento online ou qualquer coisa que seja. Então, por isso, essa minha solicitação aqui, para que nenhum outro catarinense, com certeza alguém já passou por isso, mas que nenhum outro volte a passar também. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1051/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao promotor da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca do município de Canoinhas informações acerca do inquérito civil que apurou possíveis irregularidades na compra de material didático referente ao convênio firmado entre o Estado de Santa Catarina e Canoinhas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Agora sim, passamos a apreciar os projetos conforme deliberação de líderes, projetos extra-pauta. Senhor presidente, pela ordem, Pela se ordem, me permite, deputada Paulinha. eu gostaria apenas de registrar aqui o meu abraço fraterno, meu carinho ao nosso querido colega deputado Júlio Garcia pela passagem do seu aniversário na data de hoje. Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe. Não é sempre que a gente faz 28 anos, né, Júlia? Não é sempre que a gente faz 28 anos, né? É isso. Em votação, a admissibilidade da medida provisória 257/2023, que altera a Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Estado,
no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Autor, Governo do Estado. Parecer pela admissibilidade, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em discussão, medida provisória 258/2023, altera os artigos 22 e 54 e o anexo 1º da medida provisória 257 de 2023, que altera a Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Autoria, Governo do Estado, e com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei 422.8 de 2019, autoria do deputado Jair Mioto, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas e estaduais, com emenda modificativa e pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, consulto Vossa Excelência se podemos proceder ao encerramento da sessão para votarmos redação final. Obrigado. Podemos, deputado. Esta presidência, atendendo o requerimento do autor da matéria, deputado Jair Mioto, encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h39. Está encerrada a presente sessão. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em discussão, a redação final do projeto de lei 422.8 de 2019, a autoria do deputado Jair Mioto, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas estaduais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Jair Mioto. Eu quero apenas agradecer este plenário. Nós tivemos ontem um episódio lamentável em São Paulo, na Escola Estadual Tomás Amontour, no bairro Vila Sônia, na Zona Oeste, onde um garoto de 13 anos, do 8º ano, ensino fundamental, invadiu a escola e esfaqueou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, que veio a óbito, esfaqueou mais 3 ou 4 pessoas, um episódio lamentável. E com esse projeto, a Assembleia Legislativa está dando uma resposta em tempo recorde com relação a isso. É óbvio que lá já havia câmeras de segurança, mas se não houvesse, nem sequer se identificaria o autor desse delito, em que pese que a professora Cíntia Barbosa conseguiu imobilizá-lo. Então, agradecer a toda essa casa e pedir ao líder do governo, deputado Massoco, que possa sensibilizar aí o nosso querido governador Jorginho Melo. Eu acho que é um projeto que vai ajudar muito na segurança das nossas escolas, a instalação das câmeras de monitoramento. Muito obrigado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 994 a 1003, 1007 a 1042, 1052 a 1070. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 237 a 252. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Antes fosse o deputado Neudi Sareta. Apenas uma questão de ordem, se Vossa Excelência, havendo a concordância dos líderes, autorizasse na semana que vem, em função de calendários de eventos que existem na terça e quarta, que eu pudesse haver um registro também de forma híbrida das sessões. Encaminhamento do deputado Neudi Sareta, para que na semana que vem, terça-feira, tanto as reuniões das comissões quanto a reunião ordinária, da mesma forma na quarta-feira
para que possamos fazer de forma híbrida ou mista, como queiram denominar, as sessões da semana que vem. Preciso da concordância dos senhores líderes, porque há uma deliberação da mesa diretora de que as sessões elas acontecem de forma mista somente nas quintas-feiras pela manhã. Se houver a concordância dos líderes, a concordância é soberana para o encaminhamento. Liderança do PSOL. Líder do PSOL, concorda com o encaminhamento, deputados? De acordo, presidente. Liderança do PL, de acordo. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Vonei Weber, Vossa Excelência é o líder do bloco, de acordo. Bloco União, PSD, PTB, de acordo. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. É o autor, deputado Neudi Sareta. Ok. Bloco Podemos, Republicanos e Partido Novo. Líder do bloco. De acordo, deputado. IPP. Todos os líderes estão de acordo. Então, nós teremos de forma híbrida mista semana que vem as sessões aqui na casa. Agora sim, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Massoco, líder do governo. Presidente, só enquanto o deputado Massoco chega Pela até o ordem, plenário, deputado. gostaria apenas de registrar e agradecer a presença aqui do vereador Fabiano Lopes, professor Fabiano, lá do Passo de Torres, que está aqui tratando de assuntos de interesse lá do nosso querido município de Passo de Torres. Seja muito bem-vindo, é um prestígio tê-lo aqui nessa sessão. Muito obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Massoco. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Lucas Neves. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Antídio. Deputado Antídio, consulto Vossa Excelência se quer fazer uso da palavra pelo tempo de 10 minutos, conforme a inscrição. É rapidinho. Prezado presidente Mauro de Nadal, eu quero aqui, de forma muito especial, cumprimentar ao nosso deputado Fernando Krelin, Sargento Lima, ao deputado Matheus Cadorim, doutor Vicente Augusto Caro Preso e o deputado Maurício, que foi representado pela senhora Edilaine, quando estivemos no dia 24 de março, na sexta-feira passada, no nosso seminário Sagrado Coração de Jesus, em Corupá. Alguns assuntos se repetem aqui e é importante que se repitam até que a gente encontre alternativas para resolver a situação. Na semana passada, eu apresentei uma indicação pedindo obras de prevenção destinadas a Rio do Sul. E hoje, colegas deputados, eu peço atenção especial a esta casa e ao governador de Santa Catarina para a minha cidade natal. Corupá foi 2 vezes duramente afetada por chuvas muito acima da média nos últimos 3 meses. Estive no município na última sexta-feira, juntamente com os nossos deputados já mencionados, da Bancada do Norte, em um evento organizado pela Prefeitura Municipal de Corupá. A situação de Corupá é preocupante. Bairros inteiros estão sem ligação. 13 pontes foram levadas pelas águas. Estradas foram completamente danificadas.
5 kits foram entregues pelo Estado à Prefeitura, mas é preciso mais. Eu não sei se temos aqui um filme. É possível passar? Por favor. Casas alagadas e uma cratera na BR-280. Você está vendo aí imagens aqui do Primeiro Impacto. Isso no norte do estado de Santa Catarina. São danos causados pelas fortes chuvas em Corupá. O repórter Valdir Bezerra foi acompanhar a situação de perto e vai trazer mais detalhes agora. Primeiro Impacto, Santa Catarina, dali no ar. O dia de hoje foi de limpeza e também para verificar o que sobrou depois da chuvarada. A única coisa que deu para tirar foi um ursinho da pequena e a bolsa e a roupa dela. Mais nada. Eu tô com roupa emprestada aqui, né? Esse bairro de Corupá foi um dos mais atingidos pelas chuvas. Só para a gente ter uma ideia da força da água, esse muro acabou sendo derrubado. Nessa casa aqui, olha só, o nível da água foi tão alto que tá a marca aqui, ó, na parede, mais de 1 metro. Tudo que tinha dentro da casa se perdeu. Hoje, os moradores retiraram os objetos e também contabilizaram os prejuízos. Nesta residência, que também fica no bairro 15 de Novembro, funcionava uma confecção de roupas e o prejuízo também foi grande. Vou conseguir tudo de novo, vou reconstruir tudo de novo. Na verdade, foi uma perda, mas em comparação ao que eu já perdi anos anteriores aí. De acordo com a Defesa Civil, em cerca de 2 horas choveu 123 milímetros. Nós temos aí praticamente 80 a 85 casas já levantadas que houveram invasão de água. E os ribeirões que moram mais próximos dos ribeirões foram atingidos. O asfalto do trecho do quilômetro 84 da BR-280, sentido São Bento do Sul, cedeu por causa da chuvarada. E o tráfego está funcionando em apenas uma pista. Hoje, no momento, ele está funcionando como pare e siga. Então, é uma pista só. Sempre é dado um tempo de cada lado para deixar fluir o trânsito aí, para não paralisar totalmente. O município está em estado de emergência desde novembro do ano passado, quando outro temporal causou um prejuízo de 8 milhões de reais. Você viu o depoimento daquela senhora ali, ela até calejada, né? De tanta enchente que tem causado estrago na casa dela e dos vizinhos também. Ela falou, comparada com as outras, essa até que não foi tão... Que fatalidade, que tristeza. A nossa solidariedade para esse povo que volta e meia aparece aí sendo prejudicado pelas fortes chuvas. Que prejuízo. Deputado Matheus, por favor. Deputado, nós estivemos lá e a comunidade em peso, né, prestigiando o evento, trazendo as suas demandas. Eu lembro de alguns números, que trechos ali de 26 pontos até São Bento em situação de crítica, que caminhoneiros não sobem mais os morros de Corupá para buscar banana, porque tem medo que o caminhão fique ilhado, não consiga descer, né? E o apresentador ainda citou algo que eu prestei atenção ali, que essa senhora disse que ela vai conseguir tudo de novo, que ela já passou por enchentes piores. Quem dera nós dependêssemos só do trabalho do catarinense para conseguir resolver essa situação e não dinheiro vindo de Brasília. Obrigado, deputado. Foram 2 enchentes em poucos meses. Além da população, das empresas e dos comércios, os agricultores de Corupá estão temerosos. A época da safra se aproxima. E como esses agricultores que trabalham dia e noite, no sol e na chuva, vão fazer para transportar os seus produtos sem a mínima infraestrutura? Eles já tiveram prejuízos nas suas casas, nas suas lavouras, e agora esperam o mínimo de atenção para que os prejuízos não sejam ainda maiores. Corupá é uma das cidades destaque em plantas ornamentais e é a capital catarinense da banana. É a 5ª maior produtora de banana do Brasil. E isso com plantações morro acima. Muitos de vocês não imaginam as dificuldades que esta população enfrenta. Eu sei o que é viver do campo. Sei o que é ter a mão castigada pela enxada. Eu também sei o que é enfrentar a falta de apoio e as dificuldades impostas pelo poder público. Ser agricultor é ter uma empresa a céu aberto. Por isso, junto com o encaminhamento que será feito
Pela bancada do Norte, eu deixo registrado o meu apelo para que a Defesa Civil de Santa Catarina, a Secretaria de Infraestrutura e o Governo do Estado trabalhem em conjunto com a Prefeitura de Corupá para recuperar as estradas o mais rápido possível. Aproveito ainda para reforçar que a prevenção é sempre a melhor saída. Para cada R$1 que se investe em prevenção, são R$7 economizados em ações de respostas. Isto sem falar no mais importante que é a vida das pessoas e a proteção do patrimônio que elas construíram. Mesmo que a natureza seja imprevisível e que seja impossível zerar os impactos, tubulação adequada, desassoreamento dos rios, limpeza das galerias, proteção das encostas, reflorestamento das áreas onde há maior risco e uma boa gestão das bacias hidrográficas são medidas essenciais para aumentar a segurança dos catarinenses. Outra grande preocupação que se tem na região é em relação à BR-280 entre Corupá e São Bento do Sul. Ao todo, são 26 pontos críticos para deslizamento, diversas interrupções da pista e uma obra que se arrasta, aumentando os prejuízos. Vamos nos reunir com a bancada federal catarinense para tratar sobre o assunto e para cobrar do governo federal uma ação mais concreta. O governo federal cobra tanto, quase esfola o nosso trabalhador e o empresário com tanto imposto. É um absurdo esta lentidão em atender o nosso povo. Que o presidente Lula pare de falar besteira, que desça do palanque de uma vez por todas e que vá governar. Chega Lula, vá trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, com a palavra deputado Marquito. Enquanto ele se aproxima, eu quero dar as boas-vindas a todos os estudantes, os jovens estudantes das universidades comunitárias do sistema ACAF. Visitaram alguns gabinetes, dentre eles o meu também, e amanhã nós teremos um grande evento aqui nessa casa, sejam sempre bem-vindos. Deputado Marquito. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar os deputados, anunciar aí também, deputado Antídio, que nosso presidente Lula está trabalhando bastante, inclusive ralando muito para recolocar esse país nos seus trilhos, né, e dentro de uma normalidade, de uma cordialidade também, dialogando com todos os setores. Então, a gente aí tem menos de 3 meses de mandato e, com certeza, esse governo popular, esse governo que recoloca a democracia no centro, ele vai conseguir dar seus passos. A gente espera que o povo brasileiro tenha realmente esse suspiro, esse ar de esperança e de novos rumos para a economia, para as questões sociais, para as questões ambientais. Então, também esse mandato, nobre deputado, a gente também está aqui atuando e trabalhando, auxiliando a relação com o próprio governo do Estado, e estamos juntos aí nessa construção de todas. O projeto de lei de nossa autoria, que foi protocolado ontem, ainda durante a sessão comemorativa que foi instalada sobre a campanha da fraternidade da CNBB, e colocou a fome no debate, a fome no centro do debate, e que homenageou uma série de pessoas importantes da sociedade e da igreja que atuam na garantia de ações de combate à fome. E aí, senhores deputados e a casa, eu peço o apoio e a atenção de todos os senhores e as senhoras para que acompanhem esse projeto de lei que tem como título que fica instituído o Programa de Estímulo à Implementação e à Implantação de Cozinhas Comunitárias e Solidárias como instrumento de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. Eu protocolo esse projeto com o intuito de justamente apresentar à sociedade catarinense esse importante equipamento de segurança alimentar e nutricional, que essas cozinhas são equipamentos públicos e privados sem fins lucrativos, que produzem refeições para doar às pessoas em situação de vulnerabilidade social. E o projeto de lei já tem um número, é o número 87 de 2023, e que tramita nessa Casa Legislativa.
Para simplificar os resultados das cozinhas comunitárias e solidárias, a indicação do projeto de lei é que sejam instalados próximos dos centros de referência da assistência social e outros equipamentos da rede de assistência ou da assistência social, em locais de conhecida necessidade social. As cozinhas devem garantir uma refeição nutricional e sanitariamente adequada, gratuita para os moradores daquela região, com o objetivo de garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, a cidadania e geração de emprego e renda na comunidade em que estiver situada. Ao olhar para a fome, temos sempre que lembrar que cada número absoluto representa a vida de uma pessoa e que mudanças em percentuais da insegurança alimentar, ainda que pareçam pequenos, significam milhões de pessoas convivendo cotidianamente com a fome. E a fome não pode ser tratada como algo natural ou naturalizado, ou mesmo responsabilizar a pessoa que tem fome. O Brasil voltou ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas no ano passado. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, em 2022 registrou-se 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer de forma adequada, sendo que 15,9 milhões de pessoas utilizaram alguma estratégia social inaceitável que lhe trouxe vergonha, tristeza ou constrangimento para seguir ou conseguir um prato de comida. Isto é, teve que ir até uma lixeira, teve que pedir para alguém, teve que se dirigir a uma pessoa e pedir recursos para poder comer, se alimentar ou dar para os seus familiares. Em Santa Catarina, cerca de 900 mil pessoas têm estado de insegurança alimentar e nutricional ou passam fome, de acordo com os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. Há mais de 2 milhões de pessoas em insegurança alimentar leve, que é quando há a possibilidade de que o estoque de alimentos acabe antes que outros sejam adquiridos. Isso dá, senhores e senhoras, quase 40% dos domicílios catarinenses, onde a pessoa não sabe se o que ela provém dos seus recursos financeiros garante que ela vai conseguir ficar até o final do mês com comida adequada e suficiente na sua mesa. Isso parece, muitas vezes, para quem está no conforto aqui dos ar-condicionado e das estruturas, não sente essa realidade. Porém, basta a gente ir caminhar nas comunidades, a gente pegar ônibus, a gente ir nas escolas públicas, municipais e estaduais, e a gente vai se deparar com a questão da insegurança alimentar e nutricional de forma cotidiana. Muitas crianças e jovens só conseguem se alimentar de forma adequada nos equipamentos públicos de educação, nas escolas e nas creches. Grande parte das escolas públicas cumprem essa função de segurança alimentar e nutricional, por exemplo. As pessoas, muitas vezes, as campanhas que foram submetidas durante todo o processo que nós vivemos de pandemia demonstrou isso. Quantas organizações da sociedade civil, associações comunitárias, conselhos comunitários, igrejas, organizações de movimentos sociais se organizaram para garantir com que pessoas tivessem alimentação nas suas mesas. Foram cestas básicas, foram criações de cozinhas comunitárias. Eu, particularmente, acompanhei a formação de mais de 7 cozinhas comunitárias na região da Grande Florianópolis, ligadas à Rede com a Rua, ligadas a movimentos da população em situação de rua, só que não somente a população de rua é a população afetada por falta de alimentação, muito pelo contrário. Tem muito trabalhador e trabalhadora que ou paga aluguel, ou paga o seu transporte, ou se alimenta adequadamente. E quando se alimenta, muitas vezes, ainda acaba se alimentando de alimentos ultraprocessados, alimentos inadequados para a sua alimentação adequada, ocasionando diversas doenças crônicas não transmissíveis, especialmente ligada à hipertensão, a problemas circulatórios e problemas de coração. E isso não sou eu que estou dizendo, isso são dados científicos apresentados. Portanto, apresentar um projeto de lei para essa casa e pedir o apoio dos deputados e deputadas para a gente aprovar o quanto antes essa matéria é de fundamental importância para que esses equipamentos, cozinhas comunitárias, cozinhas solidárias, que muitas vezes são realizadas pela sociedade civil, elas também possam ser equipamentos que a Secretaria de Desenvolvimento Social ela possa encampar
e atuar em conjunto com a rede socioassistencial, com os CRAS, com os CREAS, com os equipamentos públicos de escolas, inclusive, e que consiga atender aquelas comunidades mais vulneráveis. Ter a possibilidade de se alimentar com um prato de comida, um arroz, um feijão, cereais, verdes, verduras, carnes, é um privilégio para muitas pessoas. Eu vou dizer que é um privilégio para quase 1 milhão de pessoas em Santa Catarina. Por isso, eu peço o apoio, é o mínimo que essa casa pode fazer, é não ficar indiferente às injustiças sociais, é não ficar indiferente às inseguranças que a população sofre, é não ficar indiferente à fome. Porque quem tem fome, quem quer poder comer um prato de alimento adequado e não tem acesso, as pessoas que vivem essa realidade sabem o problema que é isso e sabem o constrangimento que é isso. E vou dizer mais, muitas vezes essas pessoas são trabalhadores e trabalhadoras que estão até próximos de nós e que pelo constrangimento acabam não declarando que estão em insegurança alimentar e nutricional. Quero aqui pedir o apoio dos senhores e das senhoras, quero também dizer para a sociedade catarinense que o parlamento catarinense está sim olhando para essa população que mais precisa. E essa população ela está nas periferias, ela está nas comunidades do interior e da zona rural mais pobres, elas estão nas comunidades indígenas e quilombolas que não têm acesso, às vezes, a equipamentos adequados e, com certeza, com esse projeto de lei pode ser uma ponta, um grão que a gente avança na garantia do direito humano à alimentação adequada para a população catarinense. Muito obrigado aos senhores e senhoras e espero que a gente consiga contribuir de forma significativa com esse projeto de lei. Muito obrigado. Muito bem, não havendo mais oradores inscritos e antes de terminar a sessão, essa presidência convoca os senhores deputados para outra ordinária amanhã no horário regimental. Muito obrigado.